Carlos ajustou o retrovisor pela terceira vez naquela noite e olhou para a tela do celular esperando mais uma corrida. Já eram quase 11 horas e ele ainda precisava de pelo menos mais 4 viagens para bater a meta do dia. As ruas de São Paulo estavam mais vazias do que o normal para uma terça-feira, e isso significava menos dinheiro no final do mês. Ele suspirou fundo e tomou mais um gole do café frio que havia comprado horas atrás em um posto de gasolina. A vida de motorista de Uber não era fácil, mas era o que ele tinha depois de perder o emprego na fábrica. Aos 42 anos, recomeçar não estava sendo simples, mas Carlos era um homem que não desistia facilmente. Havia aprendido isso ainda criança, quando precisou ser forte de um jeito que nenhuma criança deveria precisar. O som da notificação do aplicativo o tirou dos pensamentos. Uma nova corrida havia aparecido, partindo de um bairro nobre da Zona Sul com destino ao centro da cidade. O valor era bom, 20 e poucos reais por uma viagem que levaria uns 20 minutos. Carlos aceitou imediatamente e dirigiu até o endereço indicado. Era um prédio elegante, daqueles com porteiro social e jardim na entrada. Ele estacionou em frente e esperou o passageiro aparecer. Pela experiência, sabia que pessoas desse tipo de prédio costumavam demorar um pouco mais para descer. Enquanto esperava, Carlos olhou para uma foto colada no painel do carro. Era dele quando criança, ao lado dos pais e da irmã mais nova. A única foto que havia sobrado de antes daquele dia terrível que mudou sua vida para sempre. Ele tinha apenas 8 anos quando aconteceu. Era um sábado de manhã e ele brincava no quintal de casa quando um homem apareceu na porta da frente. Carlos lembrava perfeitamente da voz grossa chamando seu nome, dizendo que era amigo do pai e que precisava levá-lo para ver a mãe no hospital. O menino, assustado e confuso, foi com o estranho sem questionar. Seus pais haviam saído cedo para trabalhar, deixando ele e a irmã com a vizinha, que naquele momento estava distraída com suas próprias tarefas. O homem parecia conhecer detalhes sobre a família, sabia os nomes, onde trabalhavam, até mesmo o apelido que o pai usava para chamar Carlos. Por isso o menino confiou e entrou no carro sem resistir. O que se seguiu foram os piores 3 anos da vida de Carlos. O homem o levou para uma cidade no interior, longe de tudo e todos que conhecia. Ali, ele foi forçado a trabalhar em uma pequena oficina mecânica, dormindo em um quartinho nos fundos e comendo apenas o suficiente para não morrer. O sequestrador, que se chamava Roberto, dizia que os pais de Carlos não o queriam mais, que por isso o haviam entregado para ele. O menino chorava todas as noites, mas com o tempo foi perdendo a esperança de voltar para casa. Roberto era violento quando contrariado e carinhoso apenas quando Carlos obedecia sem questionar. Era uma forma de controle que funcionava perfeitamente com uma criança assustada e sozinha. Durante esses 3 anos, Carlos aprendeu a sobreviver. Aprendeu a consertar carros, a não fazer perguntas, a aceitar que aquela era a sua vida agora. Roberto tratava mais como um empregado do que como um filho, mas pelo menos não o machucava fisicamente quando ele fazia tudo certo. O menino cresceu acreditando que havia sido abandonado pela família, que ninguém o havia procurado, que ele não tinha valor algum para as pessoas que deveria ter amado. Essa crença se infiltrou tão profundamente em seu coração que mesmo depois de conseguir escapar, ela continuou determinando como Carlos via a si mesmo e suas relações com outras pessoas. A fuga aconteceu quando Carlos tinha 11 anos. Roberto havia bebido mais do que o normal numa sexta-feira à noite e desmaiou na sala da casa. O menino, que já havia tentado fugir outras vezes sem sucesso, decidiu tentar mais uma vez. Dessa vez deu certo. Ele conseguiu chegar até a rodoviária da cidade e, usando o dinheiro que havia juntado às escondidas ao longo dos meses, comprou uma passagem para São Paulo.
Não sabia se seus pais ainda estavam lá, nem mesmo se ainda estavam vivos, mas era o único lugar que se lembrava como lar. A viagem de ônibus durou a noite inteira, e Carlos passou cada minuto com medo de ser descoberto e levado de volta. Quando finalmente chegou a São Paulo, a realidade foi ainda mais dura do que imaginava. Seus pais haviam se mudado e ninguém na antiga vizinhança sabia para onde. A casa onde havia vivido seus primeiros 8 anos estava ocupada por uma família completamente diferente. Carlos passou semanas procurando, perguntando para qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação sobre sua família. Dormia na rua, comia quando conseguia algumas moedas pedindo ajuda, e aos poucos foi percebendo que talvez Roberto estivesse certo sobre ele ter sido abandonado. Se os pais realmente o amassem, não teriam saído da cidade sem deixar rastros. Foram anos difíceis vivendo nas ruas até que Carlos conseguiu uma oportunidade de trabalho em uma pequena oficina. O dono se compadeceu do adolescente e o contratou como aprendiz, oferecendo também um lugar para dormir nos fundos do estabelecimento. Ali, Carlos reconstruiu sua vida aos poucos. Estudou à noite, trabalhou durante o dia, e eventualmente conseguiu um emprego melhor em uma fábrica de autopeças. Se casou aos 25 anos, teve 2 filhos, e construiu uma vida que parecia normal por fora. Mas por dentro, Carlos carregava cicatrizes que nunca haviam sarado completamente. O divórcio veio quando os filhos ainda eram pequenos. Sua ex-mulher dizia que ele era distante demais, que nunca conseguia se conectar realmente com a família, que parecia estar sempre com medo de ser abandonado novamente. Carlos sabia que ela tinha razão, mas não conseguia mudar. O trauma da infância havia criado muros em volta do seu coração que ele não sabia como derrubar. Depois da separação, ele se tornou ainda mais solitário, focando apenas no trabalho e nas visitas quinzenais aos filhos. Quando perdeu o emprego na fábrica aos 40 anos, decidiu tentar a sorte como motorista de aplicativo. Pelo menos assim ele controlava seu próprio horário e não dependia de ninguém. A porta do prédio se abriu e um homem de cerca de 50 anos saiu caminhando em direção ao carro. Carlos olhou pelo retrovisor e sentiu algo estranho no estômago. Havia alguma coisa familiar naquele rosto, na forma como o homem andava, mas ele não conseguia identificar o que era. O passageiro abriu a porta traseira e entrou no veículo com um boa noite educado. Carlos respondeu da mesma forma e iniciou a viagem conforme indicado no aplicativo. Mas enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, aquela sensação de familiaridade foi ficando cada vez mais forte e mais desconfortável. Mas o que Carlos não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus usa até mesmo as situações mais terríveis para trazer justiça no tempo perfeito. O passageiro estava mexendo no celular, completamente alheio ao turbilhão de emoções que havia tomado conta do motorista. Carlos tentava se concentrar no trânsito, mas sua mente estava correndo para lugares que ele havia trancado há muito tempo. Através do retrovisor, ele conseguia ver apenas parte do rosto do homem, mas cada detalhe que observava aumentava a certeza terrível que estava crescendo em seu peito. A voz, o perfil, até mesmo o cheiro levemente alcoólico que vinha do banco de trás, tudo isso estava despertando memórias que Carlos havia passado décadas tentando esquecer. Roberto Mendes. Era assim que o homem se apresentava para os vizinhos e clientes da oficina. Um homem trabalhador, educado, que havia adotado um menino órfão e o estava ensinando uma profissão. Para quem olhava de fora, Roberto parecia um exemplo de bondade cristã, alguém que havia aberto seu coração e sua casa para uma criança necessitada. Carlos lembrava como as pessoas elogiavam Roberto na igreja que frequentavam aos domingos, como ele sorria humildemente e dizia que estava apenas cumprindo seu dever cristão. Ninguém questionava por que o menino era tão quieto,
Por que nunca sorria? Por que sempre parecia com medo? Durante aqueles 3 anos de cativeiro disfarçado, Carlos havia observado cada detalhe de seu sequestrador. A forma como Roberto mexia os dedos quando estava nervoso, o jeito que ele tossia antes de dizer alguma coisa importante, a cicatriz pequena que tinha no lado esquerdo do pescoço. Carlos conhecia cada maneirismo, cada hábito, cada sinal que indicava o humor de Roberto. Era uma questão de sobrevivência. Quando Roberto estava de bom humor, Carlos conseguia comer um pouco mais e talvez até assistir televisão por alguns minutos. Quando estava irritado, o menino sabia que precisava ficar invisível e fazer tudo perfeitamente para evitar problemas. A oficina ficava nos fundos da casa de Roberto, e Carlos passava a maior parte dos dias ali, aprendendo a desmontar e montar motores, trocar óleo, calibrar pneus. Roberto era um mecânico habilidoso e um professor rigoroso. Ele dizia que estava preparando Carlos para a vida, que um homem precisava ter uma profissão para não passar necessidade. Às vezes, quando estava bebendo, Roberto até demonstrava algo parecido com carinho, contando histórias de sua própria infância difícil e dizendo que Carlos era sortudo por ter alguém que se importava com ele. Nesses momentos, o menino quase conseguia acreditar que talvez aquela vida não fosse tão ruim assim. Mas a realidade sempre voltava nas manhãs seguintes. Carlos dormia em um colchão no chão de um quartinho que mais parecia um depósito. Não tinha brinquedos, não ia à escola, não tinha amigos da sua idade. Sua única companhia eram os clientes que levavam carros para consertar, mas Roberto sempre o proibia de conversar com eles além do necessário para o trabalho. O menino cresceu acreditando que aquele isolamento era normal, que todas as crianças viviam daquela forma. Roberto havia construído uma realidade alternativa tão convincente que Carlos começou a duvidar de suas próprias memórias sobre a vida anterior. A manipulação psicológica era talvez pior do que qualquer agressão física. Roberto tinha um talento cruel para fazer Carlos se sentir grato pela própria prisão. Ele dizia coisas como: seus pais não quiseram você, mas eu te aceitei, ou, sem mim você estaria nas ruas passando fome. O homem construiu uma dependência emocional tão forte que, mesmo quando teve oportunidades de pedir ajuda, Carlos não conseguia. Ele realmente acreditava que Roberto era a única pessoa no mundo que se importava com ele, mesmo que essa importação viesse acompanhada de controle total sobre sua vida. Os domingos eram os dias mais difíceis para Carlos. Era quando Roberto o levava à igreja da cidade, vestindo-o com a melhor roupa que tinham e instruindo sobre como se comportar. Você vai sorrir e agradecer a Deus por ter uma família, Roberto dizia no caminho. Você vai mostrar para todo mundo como está feliz e bem cuidado. Durante os cultos, Carlos ficava sentado ao lado de Roberto, forçando sorrisos e respondendo educadamente quando os outros fiéis perguntavam sobre sua vida. Por fora, ele parecia uma criança abençoada. Por dentro, sentia como se estivesse morrendo um pouco a cada domingo. O que mais machucava Carlos era ver outras famílias na igreja. Pais de verdade abraçando seus filhos com carinho genuíno, mães ajeitando o cabelo das crianças com ternura, irmãos brincando discretamente durante o sermão. Ele observava essas cenas e se perguntava por que sua própria família não havia lutado por ele, por que o haviam deixado com Roberto tão facilmente. Não conseguia entender que tinha sido enganado, que seus pais provavelmente haviam procurado por ele desesperadamente, que sua ausência havia destruído a família de uma forma que ele nem conseguia imaginar. Roberto era inteligente demais para deixar rastros óbvios. Ele havia mudado o nome de Carlos para Carlinhos, dizia para todo mundo que o havia adotado legalmente, e mantinha documentos falsificados que comprovavam a história. Quando algum conhecido perguntava sobre a família anterior do menino, Roberto contava uma versão dramática sobre pais viciados em drogas que haviam morrido em um acidente.
As pessoas se compadeciam e elogiavam Roberto por ter salvado uma criança de um destino terrível. Ninguém suspeitava que o verdadeiro predador estava ali, na frente de todos, disfarçado de salvador. Durante os 3 anos de cativeiro, Carlos desenvolveu uma forma peculiar de resistência. Ele criou um mundo interno onde guardava suas memórias reais, suas esperanças secretas, e sua verdadeira identidade. Por fora, ele era o Carlinhos obediente que Roberto havia moldado. Por dentro, ele continuava sendo o Carlos que amava seus pais e sonhava em voltar para casa. Essa divisão o ajudou a sobreviver, mas também criou feridas psicológicas que levariam décadas para começar a cicatrizar. Mesmo depois de adulto, Carlos lutava com a sensação de que havia 2 pessoas vivendo dentro dele. O carro parou no semáforo vermelho e Carlos aproveitou para olhar mais atentamente pelo retrovisor. O homem havia guardado o celular e estava olhando pela janela, aparentemente distraído com a paisagem urbana. Carlos conseguiu ver seu rosto completo pela primeira vez e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não havia mais dúvidas. Ali, no banco de trás do seu carro, estava Roberto Mendes, o homem que havia roubado 3 anos da sua infância e deixado cicatrizes que duraram uma vida inteira. A ironia da situação era tão absurda que Carlos quase riu de nervosismo. Depois de todas essas décadas, depois de todas as vezes que imaginou como seria esse encontro, Roberto havia literalmente entrado no seu carro como um passageiro qualquer. Enquanto Carlos permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que Deus havia orquestrado esse encontro no momento exato em que ele finalmente estava forte o suficiente para enfrentar seu passado. O semáforo mudou para verde, mas Carlos demorou alguns segundos para perceber. Suas mãos tremiam levemente no volante e ele sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Roberto conseguiria ouvir. Um carro atrás dele buzinou impaciente, tirando Carlos do transe momentâneo. Ele pisou no acelerador e continuou a viagem, mas agora a cada segundo parecia uma eternidade. Roberto estava ali, a menos de 2 metros de distância, completamente alheio ao fato de que havia acabado de entrar no carro de uma de suas vítimas. A coincidência era tão impossível que Carlos quase conseguia sentir a mão de Deus orquestrando aquele momento. "Está um trânsito tranquilo hoje", comentou Roberto casualmente, olhando pela janela lateral. "Geralmente essa hora está mais congestionado." Sua voz era exatamente a mesma que Carlos lembrava, talvez um pouco mais rouca pelo tempo e provavelmente pelo cigarro, mas inconfundivelmente a mesma. Carlos murmurou uma concordância vaga, incapaz de formar frases completas naquele momento. Ele precisava manter a calma, precisava pensar. Não podia simplesmente explodir ali no meio do trânsito. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria parar o carro imediatamente e confrontar aquele homem com tudo o que havia feito. Durante os próximos minutos, Carlos lutou contra uma avalanche de emoções contraditórias. Havia raiva, é claro, uma fúria que ele não sentia há anos. Mas havia também medo, o mesmo medo que sentia quando era criança e Roberto chegava em casa de mau humor. E havia algo mais, algo que Carlos não conseguia identificar completamente, uma sensação estranha de que aquele encontro não era acidental. Em toda sua vida como motorista de Uber, nunca havia acontecido nada nem remotamente parecido com isso. As chances de Roberto entrar especificamente no seu carro, na noite certa, no momento certo, eram praticamente impossíveis de calcular. Carlos começou a prestar atenção aos detalhes da conversa que Roberto estava tendo no celular. Não era exatamente espionagem, já que o homem estava falando em voz alta, aparentemente sem se preocupar com a privacidade. "Sim, eu entendi", Roberto dizia para alguém do outro lado da linha. "A reunião é amanhã cedo." Não vou me atrasar dessa vez."
Havia uma tensão na voz dele que Carlos reconhecia muito bem. Era o mesmo tom que Roberto usava quando estava sob pressão, quando as coisas não estavam correndo como ele queria. Alguns hábitos, aparentemente, nunca mudavam. Olha, Roberto continuou na ligação, eu sei que cometi erros no passado, mas isso foi há muito tempo. As pessoas merecem uma segunda chance, não é? Carlos quase pisou no freio quando ouviu essas palavras. Erros no passado? Segunda chance? Do que exatamente Roberto estava falando? Eu sei que a investigação foi complicada, mas nunca provaram nada conclusivo. E além disso, eu mudei completamente de vida. Tenho uma empresa agora, emprego pessoas, contribuo para a sociedade. A conversa estava ficando cada vez mais interessante e perturbadora ao mesmo tempo. Carlos percebeu que suas mãos haviam parado de tremer. No lugar do medo inicial, uma determinação estranha estava tomando conta dele. Era como se, depois de décadas evitando pensar sobre Roberto, finalmente tivesse chegado o momento de enfrentar aquele fantasma do passado. Ele começou a prestar ainda mais atenção à conversa, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que estava se formando. Roberto mencionou algo sobre outros casos similares e medidas preventivas. Carlos sentiu um frio na barriga. Será que havia outras vítimas? Será que Roberto havia continuado fazendo a mesma coisa com outras crianças ao longo dos anos? Meu advogado disse que é melhor eu não comentar muito sobre isso, Roberto falou baixando um pouco a voz, mas ainda audível para Carlos. Mas entre nós, aquela criança se adaptou bem à nova vida. Era até grata, sabe? Alguns anos depois ela simplesmente desapareceu. Provavelmente está vivendo uma vida normal em algum lugar. Carlos sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Roberto estava falando dele como se fosse apenas uma experiência que havia dado certo, como se os 3 anos de trauma fossem apenas um período de adaptação. A raiva que Carlos sentia estava se transformando em algo mais focado, mais controlado. Durante todos esses anos, ele havia carregado a culpa por não ter conseguido denunciar Roberto quando era criança, por não ter tido coragem de procurar a polícia depois que fugiu. Ele sempre se perguntou quantas outras crianças poderiam ter sido poupadas se ele tivesse sido mais corajoso. Agora, ouvindo aquela conversa, Carlos percebia que talvez ainda houvesse tempo de fazer a coisa certa. Talvez Deus tivesse colocado Roberto no seu carro exatamente por isso. O destino estava se aproximando rapidamente. Carlos podia ver o prédio comercial onde Roberto desceria dali a poucos quarteirões. Ele precisava tomar uma decisão rápida. Podia simplesmente deixar Roberto descer, cobrar a corrida e fingir que nada havia acontecido. Podia tentar confrontá-lo ali mesmo no carro. Ou podia fazer algo que nunca havia tido coragem de fazer antes, buscar justiça de verdade. Carlos olhou rapidamente pelo retrovisor mais uma vez e viu Roberto guardando o celular, aparentemente se preparando para descer. Era agora ou nunca. Senhor, Carlos disse com a voz mais firme que conseguiu, posso fazer uma pergunta? Roberto levantou os olhos e encontrou o olhar de Carlos pelo retrovisor. Claro, pode falar, respondeu educadamente. Carlos respirou fundo e perguntou, o senhor já trabalhou com oficina mecânica? É que eu tive uma oficina há muitos anos e seu rosto me parece familiar. A expressão de Roberto mudou sutilmente. Não era exatamente suspeita, mas uma certa cautela apareceu em seus olhos. Já sim, ele respondeu devagar, mas faz muito tempo. Por que pergunta? Carlos sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas algo dentro dele não conseguia parar. É que eu lembro de uma oficina no interior, perto de Itu. O dono tinha um menino que o ajudava,
um garoto bem novinho. O senhor chegou a ter algum ajudante criança? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Roberto ficou vários segundos sem responder, estudando o rosto de Carlos pelo retrovisor. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido completamente a cordialidade anterior. Não sei do que você está falando. Nunca tive oficina em Itu. Mas Carlos podia ver o nervosismo crescendo nos olhos de Roberto. Se você está sendo tocado por esta história de justiça e acerto de contas, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Pessoas que carregam traumas do passado e, de repente, se veem face a face com aqueles que as machucaram. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos reais de superação e justiça divina. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando Carlos decidiu revelar sua verdadeira identidade. O que Carlos descobriu nos dias seguintes foi que Deus havia preparado esse encontro não apenas para trazer closure para ele, mas para proteger outras crianças que poderiam estar em perigo. Carlos parou o carro em frente ao prédio comercial onde Roberto deveria descer, mas não fez menção de finalizar a corrida no aplicativo. Em vez disso, ele se virou completamente no banco do motorista para encarar Roberto de frente. Meu nome é Carlos Eduardo Santos, ele disse com voz firme. Eu tinha 8 anos quando o senhor me levou da casa dos meus pais em São Paulo, dizendo que minha mãe estava no hospital. Passei 3 anos na sua oficina em Itu até conseguir fugir quando tinha 11 anos. O rosto de Roberto ficou branco como papel. Suas mãos começaram a tremer visivelmente e ele olhou rapidamente para as portas do carro, como se estivesse calculando suas opções de fuga. Você está louco, Roberto murmurou, mas sua voz não tinha convicção alguma. Eu não sei do que você está falando. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Mas Carlos podia ver o reconhecimento nos olhos dele. Depois de um momento de silêncio tenso, Roberto tentou uma abordagem diferente. Olha, eu não sei que tipo de esquema é esse, mas eu não tenho dinheiro para dar. Se você quer me chantagear ou algo assim, está perdendo seu tempo. A mudança na estratégia revelou que Roberto sabia exatamente do que Carlos estava falando. Um homem realmente inocente teria ficado confuso ou indignado. Roberto estava entrando em modo de negociação. Carlos sentiu uma clareza mental que não experimentava há anos. Era como se todas as dúvidas e inseguranças que carregava desde a infância estivessem sendo queimadas pela certeza do momento. Eu não quero seu dinheiro, ele disse calmamente. Eu quero que o senhor me escute. Durante 3 anos, o senhor me fez acreditar que meus pais tinham me abandonado. Durante 3 anos, o senhor me usou como mão de obra gratuita na sua oficina. Durante 3 anos, o senhor destruiu a infância de uma criança inocente. E agora eu quero que o senhor reconheça o que fez. Roberto ficou em silêncio por um momento, aparentemente pesando suas opções. Mesmo que fosse verdade o que você está dizendo, Roberto finalmente respondeu, escolhendo suas palavras cuidadosamente, isso foi há mais de 30 anos. As pessoas mudam. Eu construí uma vida respeitável, tenho uma empresa, contribuo para a comunidade. Qual seria o ponto de ressuscitar o passado agora? Carlos não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Roberto não estava negando mais, mas também não estava demonstrando arrependimento algum. Era como se estivesse fazendo uma análise fria de custo-benefício sobre reconhecer seus crimes. O ponto, Carlos disse, sentindo a raiva crescer em sua voz, é que o senhor destruiu minha família. Meus pais se divorciaram 2 anos depois que eu desapareci. Eles gastaram todas as economias procurando por mim. Minha irmã cresceu se culpando por não ter me protegido naquele dia.
E eu passei a vida toda achando que não valia nada, que ninguém me amava o suficiente para me procurar. O senhor não apenas roubou minha infância, roubou também minha capacidade de confiar nas pessoas, de formar relacionamentos saudáveis. Roberto ouvia em silêncio, mas Carlos podia ver que suas palavras não estavam causando o impacto emocional que deveria causar em uma pessoa normal. Olha, garoto, Roberto disse com um suspiro cansado, eu entendo que você passou por dificuldades. Mas você sobreviveu, não é? Você tem um trabalho, aparentemente está bem. Algumas pessoas passam por coisas piores e não conseguem se recuperar. Talvez você devesse ver isso como uma experiência que te fortaleceu. Carlos ficou chocado com a frieza da resposta. Roberto estava literalmente tentando transformar o sequestro em algo positivo, como se tivesse feito um favor para Carlos ao traumatizá-lo durante os anos mais formativos de sua vida. Foi nesse momento que Carlos compreendeu que não estava lidando com uma pessoa normal. Roberto não sentia remorso genuíno porque não era capaz de sentir empatia real pelas suas vítimas. Ele era um predador que havia aprendido a se disfarçar na sociedade, mas que continuava sendo fundamentalmente perigoso. A conversa telefônica que Carlos havia escutado durante a corrida começou a fazer ainda mais sentido. Roberto estava enfrentando algum tipo de investigação, provavelmente relacionada a outros casos de abuso ou sequestro. E aparentemente havia mais vítimas. Quantas outras crianças? Carlos perguntou diretamente. Na sua conversa telefônica, você mencionou outros casos. Quantas outras crianças o senhor fez a mesma coisa que fez comigo? Roberto ficou tenso imediatamente. Você não sabe do que está falando, ele disse rapidamente. Você ouviu uma conversa fora de contexto e está tirando conclusões erradas. Mas Carlos podia ver que havia acertado em cheio. O nervosismo de Roberto havia aumentado drasticamente, e ele estava começando a suar apesar do ar-condicionado ligado no carro. Carlos puxou o celular do bolso e começou a discar um número. O que você está fazendo? Roberto perguntou com voz alterada. Ligando para a polícia, Carlos respondeu sem hesitar. Se o senhor não quer me contar quantas outras crianças foram suas vítimas, eles podem investigar por conta própria. Roberto se jogou para frente, tentando pegar o celular da mão de Carlos. Espera, espera. Não precisa disso. Podemos conversar como pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas não sequestram crianças, Carlos retrucou, mantendo o telefone fora do alcance de Roberto. E pessoas civilizadas não passam 3 décadas fingindo que seus crimes nunca aconteceram. Foi então que Roberto mudou completamente de estratégia. Sua postura corporal relaxou e ele recostou no banco, como se tivesse aceito a derrota. Está bem, ele disse com voz baixa. Você quer a verdade? Eu vou te dar a verdade. Mas depois disso, você me deixa ir embora e nunca mais falamos sobre o assunto. Carlos hesitou por um momento. Uma parte dele queria ouvir a confissão que havia esperado a vida toda. Outra parte sabia que Roberto estava apenas tentando ganhar tempo para elaborar uma nova mentira. Mas havia algo na expressão de Roberto que parecia diferente agora. Talvez fosse resignação genuína, ou talvez fosse apenas mais uma manipulação. Carlos decidiu que não custava nada ouvir, especialmente se Roberto confessasse algo que pudesse ser usado contra ele posteriormente. Fale, Carlos disse, mantendo o dedo sobre o botão de chamada da polícia. Roberto suspirou profundamente e começou a falar. Você não foi o primeiro, ele admitiu. E também não foi o último. Ao longo dos anos, eu ajudei várias crianças em situações difíceis. Crianças abandonadas, maltratadas, que precisavam de uma oportunidade na vida.
Carlos sentiu náusea ouvindo Roberto descrever seus crimes como se fossem atos de caridade. Quantas? Ele insistiu. Aproximadamente quantas crianças o senhor sequestrou? Roberto ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Não sei o número exato, ele finalmente respondeu. Foram muitos anos, muitas situações diferentes. Algumas crianças ficaram comigo por pouco tempo, outras por períodos mais longos. Você foi uma das que ficaram mais tempo, na verdade. A maioria conseguia se adaptar melhor à nova vida. Carlos sentiu como se estivesse ouvindo um monstro descrever sua coleção de troféus. Cada palavra que Roberto falava só confirmava que ele nunca havia sentido remorso real pelos seus atos. Mas o que Carlos descobriu nos próximos minutos foi que essa conversa estava sendo gravada automaticamente pelo aplicativo de segurança que ele havia instalado no celular semanas atrás. Um aplicativo que enviava as gravações diretamente para a nuvem e que seria a chave para finalmente trazer Roberto à justiça. Carlos apertou o botão de gravar no aplicativo de segurança do seu celular, uma funcionalidade que havia instalado depois de alguns incidentes estranhos com passageiros. Sem que Roberto percebesse, cada palavra da confissão estava sendo documentada e automaticamente enviada para a nuvem. Continue falando, Carlos disse, tentando manter Roberto confortável para que ele continuasse revelando detalhes. Me diga como o senhor escolhia as crianças. Como conseguia tirá-las das famílias sem que ninguém suspeitasse? Roberto, aparentemente acreditando que havia encontrado uma forma de sair daquela situação, começou a falar com uma franqueza perturbadora. Era mais fácil do que as pessoas imaginam, ele disse com um tom quase professoral. Você observa as famílias, identifica as vulnerabilidades. Pais que trabalham muito, crianças que ficam sozinhas, vizinhança onde as pessoas não se conhecem bem. Você se apresenta como alguém confiável, ganha a confiança dos adultos ao redor, e quando surge a oportunidade certa, você age. Carlos sentiu o estômago embrulhar ouvindo Roberto descrever seu modus operandi como se fosse uma estratégia de negócios. No seu caso, Roberto continuou, eu havia observado sua família por semanas. Sabia os horários dos seus pais, sabia que sua irmã era muito nova para ser responsável por você, sabia que a vizinha que olhava vocês era distraída. Foi só uma questão de escolher o momento certo e usar a história certa. Crianças acreditam em adultos, especialmente quando estão assustadas. Você acreditou que sua mãe estava no hospital porque eu soube exatamente como contar essa história de forma convincente. Carlos fechou os punhos, lutando contra o impulso de se virar e socar Roberto ali mesmo. E depois que as levava, Carlos conseguiu perguntar, como conseguia manter tudo em segredo por tanto tempo? Roberto sorriu de uma forma que fez Carlos sentir calafrios. Documentação falsa não é tão difícil de conseguir quando você conhece as pessoas certas. Você muda o nome da criança, inventa uma história sobre adoção ou guarda temporária, e as pessoas acreditam. Especialmente se você se apresenta como uma pessoa religiosa, respeitável na comunidade. Ninguém suspeita do homem que vai à igreja todo domingo e tem uma oficina próspera. Foi então que Roberto revelou algo que fez Carlos perceber que a situação era ainda pior do que imaginava. A investigação atual que estou enfrentando, Roberto disse, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo, é sobre uma menina que desapareceu há 2 anos. A família dela está fazendo muito barulho, contratou detetives particulares, está pressionando a polícia. Meu advogado acha que eles não têm evidências suficientes, mas é sempre melhor ser cauteloso. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco. Roberto ainda estava ativo. Ainda havia uma criança em perigo, provavelmente sendo mantida em cativeiro naquele exato momento. Onde ela está?
Carlos perguntou com urgência. Onde o senhor está mantendo essa menina? Roberto percebeu imediatamente que havia falado demais. Sua expressão mudou instantaneamente de confiante para cautelosa. Eu não disse que estou mantendo ninguém, ele retrucou rapidamente. Eu disse apenas que estou sendo investigado. Isso não significa que eu tenha feito alguma coisa. Mas era tarde demais. Carlos havia gravado a confissão implícita e agora tinha certeza de que precisava agir imediatamente. Carlos finalmente apertou o botão de chamada para a polícia, mas Roberto reagiu mais rapidamente do que ele esperava. O homem se jogou para a frente, tentando arrancar o celular das mãos de Carlos. Os dois começaram a lutar dentro do carro, com Roberto desesperadamente tentando impedir a ligação e Carlos determinado a completá-la. Durante a luta, o celular caiu no chão do carro, mas a chamada já havia sido conectada. A operadora da central de emergência começou a falar: Alô, aqui é o 190, qual é a sua emergência? Sequestrador de crianças no meu carro, Carlos gritou enquanto lutava para se libertar de Roberto. Rua Augusta com Paulista, preciso de ajuda imediatamente. Roberto tentou cobrir a boca de Carlos com as mãos, mas Carlos conseguiu morder seus dedos e se soltar. Ele confessou sequestrar várias crianças ao longo dos anos. E tem uma menina desaparecida há 2 anos que pode estar com ele agora. A operadora pediu para Carlos manter a linha aberta e informou que as viaturas estavam a caminho. Roberto percebeu que não conseguiria silenciar Carlos e mudou de estratégia. Ele tentou abrir a porta do carro para fugir, Carlos havia trancado todas as portas automaticamente quando parou o veículo. Roberto começou a bater no vidro desesperadamente, tentando quebrá-lo, mas os vidros eram resistentes. Deixe-me sair daqui, ele gritou. Você não sabe com quem está mexendo. Eu tenho conexões, eu tenho advogados, você vai se arrepender disso. Mas Carlos podia ouvir as sirenes se aproximando na distância. A justiça que ele havia esperado por mais de 3 décadas estava finalmente chegando. As primeiras viaturas chegaram em menos de 5 minutos. Carlos saiu do carro imediatamente, com as mãos levantadas para mostrar que não era uma ameaça, e explicou rapidamente a situação para os policiais. Roberto tentou uma última manobra desesperada, alegando que Carlos era instável mentalmente e que estava sendo sequestrado por um motorista de Uber desequilibrado. Mas quando Carlos mostrou a gravação no seu celular e mencionou a menina desaparecida há 2 anos, a postura dos policiais mudou completamente. O que aconteceu depois foi Roberto sendo algemado e levado para a delegacia, onde a gravação da confissão seria analisada e onde ele finalmente enfrentaria as consequências de décadas de crimes contra crianças inocentes. O delegado Paulo Henrique Silva havia visto muitos casos ao longo de seus 20 anos de carreira policial, mas raramente havia presenciado uma reviravolta tão dramática quanto a que aconteceu naquela madrugada. Quando Carlos chegou à delegacia ainda tremendo de adrenalina, acompanhado pelos policiais que haviam prendido Roberto, o caso parecia ser apenas mais uma confusão entre motorista de aplicativo e passageiro alterado. Mas quando o delegado ouviu a gravação no celular de Carlos, ele percebeu que estava diante de algo muito maior e mais sério. A gravação era cristalina. Roberto havia confessado não apenas o sequestro de Carlos quando criança, mas também admitiu ter feito a mesma coisa com outras crianças ao longo dos anos. Mais importante ainda, ele havia mencionado uma menina desaparecida há 2 anos que poderia estar em cativeiro naquele momento. O delegado imediatamente acionou a equipe de investigação de crimes contra crianças e adolescentes, e dentro de 1 hora a delegacia estava mobilizada como se fosse uma operação militar. Roberto, enquanto isso, havia mudado completamente de postura após ser preso.
O homem confiante e manipulador que havia confessado seus crimes no carro de Carlos havia sido substituído por alguém nervoso, que insistia que tudo havia sido um mal-entendido. Ele alegava que Carlos tinha problemas mentais, que a gravação havia sido editada, que ele jamais havia sequestrado crianças. Mas suas negativas soavam desesperadas e inconsistentes, especialmente quando confrontadas com a clareza da gravação. A primeira grande descoberta veio quando os investigadores verificaram os dados pessoais de Roberto. Seu nome verdadeiro era Roberto Mendes da Silva, e ele tinha um histórico criminal que incluía acusações anteriores de abuso infantil que nunca haviam resultado em condenação por falta de evidências. Mais perturbador ainda, os investigadores descobriram que Roberto havia mudado de identidade legalmente 2 vezes nos últimos 15 anos, sempre mudando de cidade após cada mudança. Era um padrão clássico de predador em fuga. A segunda descoberta veio quando conseguiram acesso aos registros financeiros de Roberto. Ele possuía várias propriedades em diferentes cidades do interior de São Paulo, todas compradas com dinheiro vivo e registradas sob nomes ligeiramente diferentes. Uma dessas propriedades, uma chácara isolada perto de Campinas, chamou especialmente a atenção dos investigadores. Os vizinhos relataram ter visto uma menina de cerca de 10 anos na propriedade ocasionalmente, sempre acompanhada por Roberto, mas nunca a viram brincando ou interagindo com outras crianças. A operação para invadir a chácara foi montada com extremo cuidado. A equipe do Gate, grupo de elite da Polícia Civil, cercou a propriedade antes do amanhecer, enquanto Carlos esperava na delegacia com uma mistura de esperança e terror. Seria possível que eles encontrassem não apenas evidências dos crimes de Roberto, mas também uma criança viva que pudesse ser salva? A tensão na delegacia era palpável enquanto todos aguardavam notícias da operação. A ligação do líder da operação veio às 6:30 da manhã. Encontramos ela, foi tudo o que ele disse inicialmente, mas essas 3 palavras foram suficientes para fazer toda a delegação explodir em comemoração contida. Isabela Santos, de 9 anos, havia sido encontrada viva na chácara de Roberto. Ela estava assustada, desnutrida e claramente traumatizada, mas estava viva e seria levada imediatamente para o hospital para avaliação médica. A menina havia desaparecido há exatamente 2 anos e 3 meses, e sua família já havia perdido as esperanças de encontrá-la viva. Mas as descobertas na chácara foram além da menina. Os investigadores encontraram um verdadeiro arquivo de crimes, fotografias de dezenas de crianças diferentes, documentos falsificados, e o que parecia ser um diário detalhado onde Roberto registrava suas atividades com cada vítima. Era evidência suficiente para conectá-lo a pelo menos 15 casos de desaparecimento de crianças ao longo de 25 anos. Alguns desses casos já haviam sido arquivados pela polícia por falta de pistas. A notícia se espalhou rapidamente pela mídia. O caso do sequestrador de Uber virou manchete em todos os jornais e telejornais do país. Carlos, inicialmente relutante em dar entrevistas, acabou concordando em contar sua história quando percebeu que isso poderia ajudar outras famílias a encontrarem closure. Sua coragem em confrontar Roberto não apenas havia salvado Isabela, mas também havia aberto a possibilidade de resolver dezenas de outros casos. A reação da família de Isabela foi indescritível. Seus pais, que haviam passado 2 anos e 3 meses em agonia, finalmente puderam abraçar sua filha novamente. Em uma entrevista emocionada, a mãe de Isabela disse: "Nós nunca vamos conseguir agradecer o suficiente ao Carlos. Sem a coragem dele, nossa filha ainda estaria nas mãos daquele monstro. Deus usou ele para salvar nossa menina." Histórias como esta acontecem todos os dias, onde pessoas comuns se tornam instrumentos da justiça divina. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos reais de coragem e superação. O impacto na vida de Carlos foi imediato e profundo.
Durante décadas, ele havia carregado culpa e vergonha por não ter denunciado Roberto quando era criança. Agora, finalmente, ele compreendia que não havia sido culpa sua. Uma criança de 8 anos não poderia ter tido a responsabilidade de proteger outras crianças de um predador adulto manipulador. Mas um homem de 42 anos, com força e recursos que não tinha na infância, havia sido capaz de fazer a diferença quando a oportunidade surgiu. Como a justiça divina havia orquestrado não apenas o encontro perfeito entre Carlos e Roberto, mas também o momento exato em que Carlos estava emocionalmente preparado para enfrentar seu passado e salvar uma vida inocente. 3 meses depois da prisão de Roberto, o julgamento se tornou um dos mais acompanhados da história recente de São Paulo. O Ministério Público havia conseguido conectar Roberto a 17 casos de sequestro de menores ao longo de 27 anos, com evidências que incluíam desde a gravação feita por Carlos até DNA encontrado em roupas guardadas na chácara. O promotor público, Dr. Marcelo Ferreira, descreveu o caso como um dos exemplos mais claros de justiça divina que já presenciei em minha carreira. Carlos foi a principal testemunha de acusação. Depois de décadas calado sobre seu trauma, ele finalmente teve a oportunidade de contar sua história diante de um juiz e júri, com Roberto sendo obrigado a ouvir cada detalhe do sofrimento que havia causado. Durante seu depoimento, Carlos descreveu não apenas os 3 anos de cativeiro, mas também como aquela experiência havia afetado toda a sua vida adulta, seus relacionamentos, sua capacidade de confiar nas pessoas. Era uma catarse que ele não sabia que precisava. O momento mais impactante do julgamento veio quando outras vítimas de Roberto começaram a aparecer. A cobertura da mídia sobre o caso havia encorajado pessoas que haviam passado por experiências similares a se manifestarem. Uma por uma, outras vítimas subiram ao banco das testemunhas para contar suas histórias. Algumas haviam conseguido fugir como Carlos. Outras haviam sido libertadas por Roberto quando ficaram velhas demais para seus propósitos. Todas carregavam cicatrizes psicológicas profundas. A defesa de Roberto tentou argumentar que ele sofria de distúrbios mentais, que não era totalmente responsável por seus atos. Trouxeram psiquiatras que falaram sobre traumas de infância e distúrbios de personalidade. Mas a estratégia não funcionou diante da montanha de evidências e do claro padrão de premeditação que Roberto havia demonstrado ao longo de décadas. Além disso, as gravações do próprio Roberto descrevendo friamente seus métodos mostraram um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Durante o julgamento, também foi revelado como Roberto havia conseguido evitar a justiça por tanto tempo. Ele tinha uma rede de contatos que o ajudavam a falsificar documentos, mudava frequentemente de cidade e identidade, e sempre escolhia vítimas de famílias vulneráveis que não tinham recursos para contratar investigadores particulares. Mais perturbador ainda, descobriu-se que Roberto havia doado algumas crianças para outras pessoas com as mesmas inclinações, criando uma verdadeira rede de tráfico infantil. A revelação mais chocante veio quando os investigadores descobriram que Roberto havia tentado encontrar Carlos várias vezes ao longo dos anos. Ele havia contratado detetives particulares para rastrear suas vítimas que haviam fugido, aparentemente preocupado que elas pudessem eventualmente denunciá-lo. Carlos descobriu que Roberto sabia onde ele trabalhava, onde morava, até mesmo que era motorista de Uber. O encontro naquela noite não havia sido coincidência. Roberto havia requisitado especificamente o carro de Carlos através do aplicativo. Ele estava vindo me intimidar, Carlos percebeu durante o julgamento. Roberto descobriu que eu era motorista de Uber e pensou que seria fácil entrar no meu carro e me ameaçar para garantir que eu continuaria calado. Ele não imaginou que eu teria coragem de confrontá-lo. Era uma reviravolta que mostrava como os planos de Roberto para silenciar Carlos haviam se transformado no instrumento de sua própria queda.
O predador havia literalmente entregado-se nas mãos de sua vítima. O juiz, Dr. Antônio Carlos Mendonça, fez questão de destacar essa ironia durante a sentença. O réu, ao tentar intimidar uma de suas vítimas, acabou fornecendo as evidências necessárias para sua própria condenação. Se isso não é justiça divina, eu não sei o que é. A sentença foi de 87 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime pelos primeiros 20 anos. Roberto, aos 52 anos, provavelmente passaria o resto de sua vida atrás das grades. Para Carlos, a sentença representou muito mais do que justiça legal. Representou a confirmação de que ele não havia imaginado os horrores de sua infância, de que sua dor era real e válida, de que ele não era responsável pelo que havia acontecido com ele. Pela primeira vez em décadas, Carlos conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. Eu sinto como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, ele disse em uma entrevista após o julgamento. Durante toda a minha vida adulta, eu carreguei culpa por não ter denunciado Roberto quando era criança. Agora eu percebo que Deus estava apenas esperando o momento certo. A revelação completa da justiça divina estava na forma como tudo se encaixou perfeitamente. Carlos estava emocionalmente preparado para enfrentar Roberto. Tinha as ferramentas tecnológicas necessárias para gravar a confissão. Roberto estava sendo investigado por outros crimes e estava vulnerável. E havia uma criança que precisava ser salva naquele exato momento. Se qualquer um desses elementos não estivesse no lugar, Roberto poderia ter continuado livre e Isabela poderia nunca ter sido encontrada. Como Deus havia usado até mesmo os planos malignos de Roberto para trazer justiça, cura e salvação para múltiplas vítimas ao mesmo tempo. 6 meses após o julgamento, Carlos Eduardo Santos era um homem completamente transformado. A mudança era visível não apenas em sua postura mais ereta e no brilho que havia voltado aos seus olhos, mas também na forma como ele se relacionava com o mundo ao redor. Pela primeira vez em sua vida adulta, Carlos conseguia formar vínculos genuínos com outras pessoas sem o medo constante de abandono que o havia assombrado desde a infância. A terapia que começou a fazer depois do julgamento estava ajudando-o a processar décadas de trauma reprimido. O relacionamento com seus filhos, que sempre havia sido complicado pela dificuldade emocional de Carlos, experimentou uma transformação radical. Seus filhos, agora adolescentes, finalmente compreenderam por que o pai havia sido tão distante durante a infância deles. Pai, eu não sabia pelo que você tinha passado, sua filha de 16 anos havia dito durante uma conversa que os deixou chorando juntos. Agora eu entendo por que às vezes você parecia estar com medo de nos amar demais. Carlos começou a participar mais ativamente da vida dos filhos, comparecendo a jogos de futebol, reuniões escolares, e criando tradições familiares que ele nunca havia tido coragem de estabelecer antes. Sua ex-esposa, Mariana, também notou a mudança. Durante uma conversa para combinar os detalhes de uma festa de aniversário do filho, ela comentou: Carlos, você parece uma pessoa diferente. É como se você finalmente tivesse encontrado paz. E era verdade. A constante ansiedade que havia dominado a vida de Carlos desde a infância havia dado lugar a uma serenidade que ele não sabia que era possível experimentar. Ele ainda tinha dias difíceis, ainda lidava com gatilhos e memórias dolorosas, mas agora tinha ferramentas para processar essas emoções de forma saudável. O trabalho como motorista de Uber ganhou um significado completamente novo. Carlos passou a ver cada passageiro como uma oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Ele se tornou conhecido entre os usuários regulares do aplicativo como o motorista que realmente se importava com as pessoas. Oferecia água nos dias quentes, tinha carregadores de celular disponíveis, e principalmente, estava sempre disposto a ouvir. Muitos passageiros acabavam contando suas histórias pessoais durante as viagens,
E Carlos descobriu que tinha um dom natural para oferecer conforto e encorajamento. A fé, que havia sido uma fonte de conflito para Carlos durante décadas, finalmente encontrou seu lugar correto em sua vida. Ele havia passado anos se perguntando por que Deus havia permitido que uma criança inocente passasse por tanto sofrimento. Agora ele compreendia que Deus não havia causado trauma, mas havia usado até mesmo essa experiência terrível para um propósito maior. Deus não me abandonou quando eu era criança, Carlos explicou para o pastor de uma igreja que começou a frequentar. Ele estava me preparando para salvar outras crianças quando chegasse o momento certo. Carlos também se tornou um defensor ativo dos direitos das crianças. Começou a trabalhar como voluntário em uma ONG que ajuda crianças vítimas de abuso e sequestro. Sua experiência pessoal, combinada com sua natureza empática, o tornaram extremamente eficaz em ajudar outras vítimas a processarem seus traumas. Ele tem uma forma única de se conectar com as crianças, comentou a coordenadora da ONG. Elas sentem que ele realmente entende o que elas passaram, porque ele passou pela mesma coisa. A relação com Isabela e sua família se tornou algo especial e duradouro. Os pais de Isabela convidaram Carlos para ser o padrinho da menina, e ele aceitou a honra com lágrimas nos olhos. Você salvou nossa filha, o pai de Isabela havia dito. Isso faz de você parte da nossa família para sempre. Carlos visitava Isabela mensalmente, acompanhando sua recuperação e oferecendo apoio sempre que ela precisava conversar sobre sua experiência. Ver a menina gradualmente recuperando sua alegria e confiança era uma fonte constante de inspiração para ele. Financeiramente, a vida de Carlos também melhorou significativamente. A notoriedade positiva que ganhou após o caso resultou em oportunidades de trabalho que ele nunca havia imaginado. Uma empresa de segurança o contratou como consultor para desenvolver protocolos de proteção infantil. Ele foi convidado para dar palestras em escolas e empresas sobre reconhecimento de sinais de abuso infantil. Um editor entrou em contato oferecendo um contrato para ele escrever um livro sobre sua experiência. Mais importante do que o sucesso profissional, Carlos descobriu que tinha a capacidade de perdoar. Não perdão por Roberto, isso seria inadequado e impossível, mas perdão por si mesmo. Perdão por não ter sido mais forte quando criança, perdão por não ter denunciado Roberto mais cedo, perdão por não ter sido um pai melhor quando seus filhos eram pequenos. O perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, ele explicou durante uma palestra. Significa liderar o poder que o trauma tinha sobre minha vida. A transformação de Carlos era evidente para qualquer pessoa que o conhecesse. Ele havia passado de um homem atormentado por segredos e traumas para alguém que irradiava força interior e propósito. Sua jornada de vítima silenciosa para defensor corajoso era uma demonstração viva de como a justiça divina pode usar até mesmo as experiências mais terríveis para criar algo belo e significativo. Como a força interior e a confiança que Carlos desenvolveu através de seu sofrimento tornaram capaz não apenas de salvar uma vida, mas de transformar sua própria existência em um testemunho vivo de superação e esperança. O caso Roberto Mendes, como ficou conhecido na mídia, teve repercussões que se estenderam muito além da prisão de um predador e do salvamento de Isabela. O impacto na sociedade brasileira foi profundo e duradouro, mudando a forma como as famílias, as escolas e as autoridades lidavam com a questão do desaparecimento de crianças. A coragem de Carlos em confrontar seu passado e gravar a confissão de Roberto havia criado ondas que continuaram se espalhando por anos após o julgamento. O primeiro impacto significativo foi na legislação brasileira. O caso Carlos versus Roberto inspirou a criação da Lei Isabela, uma legislação que tornou obrigatório o uso de sistemas de gravação em aplicativos de transporte durante situações de emergência. A lei também estabeleceu protocolos mais rápidos para acionamento de busca e apreensão quando há suspeitas de crimes contra menores.
O deputado federal que propôs a lei disse em entrevista: "O caso do Carlos nos mostrou como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na luta contra crimes que antes permaneciam impunes por décadas." A Polícia Civil de São Paulo implementou um novo protocolo para casos de desaparecimento de crianças, baseado diretamente nas lições aprendidas com o caso Roberto. O protocolo Carlos estabeleceu que confissões gravadas por civis, mesmo que obtidas de forma não oficial, deveriam ser tratadas com máxima seriedade e agilidade investigativa. Anteriormente, muitas gravações desse tipo eram desconsideradas por questões técnicas ou legais. Agora, a prioridade era agir rapidamente para verificar a veracidade das informações, especialmente quando envolviam crianças em perigo. O impacto no sistema educacional foi igualmente significativo. Escolas em todo o país começaram a implementar programas de educação preventiva baseados na história de Carlos. Crianças aprendiam sobre os sinais de alerta, sobre como reconhecer tentativas de manipulação, e mais importante, sobre como pedir ajuda. O programa Nunca Vá Sozinho, desenvolvido com base na experiência de Carlos, ensinou milhares de crianças a questionar adultos desconhecidos que se aproximassem com histórias sobre emergências familiares. A ONG onde Carlos trabalhava como voluntário experimentou um crescimento exponencial após a cobertura midiática do caso. Doações aumentaram em 300%, e o número de voluntários qualificados triplicou. Mais importante, o número de denúncias de abuso infantil na região metropolitana de São Paulo aumentou significativamente, não porque havia mais casos, mas porque as pessoas estavam mais conscientes dos sinais e mais dispostas a agir. O Carlos mostrou que uma pessoa comum pode fazer a diferença, comentou a diretora da ONG. Isso encorajou outras pessoas a falarem quando suspeitavam de algo errado. O caso também teve um impacto profundo na comunidade de motoristas de aplicativo. Muitos motoristas começaram a instalar aplicativos de gravação de segurança em seus carros, inspirados pelo exemplo de Carlos. Alguns até começaram a se especializar em corridas noturnas em bairros considerados perigosos, vendo seu trabalho como uma forma de proteger passageiros vulneráveis. "Nós somos os olhos e ouvidos da cidade", disse um motorista veterano durante uma reunião da categoria. O Carlos nos mostrou que podemos ser heróis também. A família de Isabela se tornou porta-voz de outras famílias que haviam perdido filhos para predadores. Eles criaram uma fundação que oferecia apoio psicológico e recursos legais para famílias em situações similares. "Nossa dor se transformou em propósito", explicou a mãe de Isabela. "Queremos que nenhuma família passe pelo que passamos, e queremos que nenhuma criança sofra o que nossa filha sofreu." A fundação já havia ajudado dezenas de famílias e contribuído para a solução de vários casos de desaparecimento. O impacto na saúde mental coletiva da sociedade também foi notável. A história de Carlos inspirou muitas outras vítimas de trauma infantil a procurarem ajuda psicológica profissional. Terapeutas relataram um aumento significativo na procura por tratamento, especialmente de adultos que haviam sofrido abusos na infância mas nunca haviam falado sobre isso. A coragem do Carlos deu permissão para outras pessoas confrontarem seus próprios demônios, observou uma psicóloga especialista em trauma. Universidades de todo o país começaram a estudar o caso como um exemplo de justiça restaurativa e timing divino. Professores de criminologia, psicologia e até teologia usavam a história de Carlos em suas aulas. É um caso que combina elementos de trauma, cura, tecnologia, justiça social e fé de uma forma que raramente vemos, comentou um professor de psicologia criminal da USP. É um laboratório perfeito para estudar como eventos traumáticos podem ser transformados em força para o bem. A mídia internacional também notou o caso. Carlos recebeu convites para dar entrevistas em programas de televisão em outros países, compartilhando sua história e os protocolos de segurança que haviam sido desenvolvidos no Brasil.
Outros países começaram a adaptar algumas das medidas brasileiras para seus próprios sistemas de proteção infantil. O Brasil está liderando uma revolução na forma como lidamos com crimes contra crianças, escreveu um jornalista europeu. Roberto, enquanto isso, se tornou objeto de estudo em instituições de saúde mental criminal. Pesquisadores tentavam entender como predadores como ele conseguiam operar por décadas sem serem descobertos. As informações coletadas do seu caso estavam sendo usadas para desenvolver perfis mais precisos de potenciais criminosos, ajudando as autoridades a identificar suspeitos antes que pudessem causar mais danos. O aspecto mais impressionante do impacto duradouro foi quantas outras crianças foram salvas indiretamente pela coragem de Carlos. Estima-se que os protocolos, leis e programas educacionais inspirados por seu caso tenham prevenido centenas de sequestros e abusos nos anos seguintes. Cada criança que aprendeu a dizer não para um estranho, cada pai que instalou um aplicativo de segurança, cada professor que reconheceu sinais de abuso em um aluno, estava sendo protegido pelo eco da decisão de Carlos naquela noite no carro. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido na percepção coletiva sobre o papel da providência divina na justiça humana. A história de Carlos se tornou um testemunho vivo de que Deus pode usar até mesmo as situações mais terríveis para trazer cura e proteção. Igrejas de várias denominações usavam sua história como exemplo de como Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar grandes feitos. Como uma única decisão de confrontar o passado havia criado ondas de proteção e cura que se espalharam por toda a sociedade, demonstrando que a justiça divina opera não apenas individualmente, mas coletivamente, criando sistemas de proteção que beneficiam gerações futuras. 5 anos após aquela noite fatídica no Uber, Carlos Eduardo Santos havia se tornado muito mais do que um símbolo de coragem individual. Ele havia se tornado a prova viva de que Deus nunca esquece de seus filhos e que sua justiça, embora às vezes pareça demorar, sempre chega no momento perfeito. O legado de Carlos transcendeu sua história pessoal e se transformou em um testemunho duradouro de como a providência divina orquestra eventos aparentemente impossíveis para trazer cura, justiça e proteção. A Rede Carlos, como ficou conhecida informalmente, era um sistema integrado de proteção infantil que operava em mais de 200 cidades brasileiras. Motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e outros profissionais que trabalhavam nas ruas haviam sido treinados para reconhecer sinais de perigo envolvendo crianças. Todos tinham aplicativos de gravação de emergência e protocolos claros sobre como agir quando suspeitassem de situações irregulares. O sistema havia resultado na prevenção de dezenas de crimes e no salvamento de muitas crianças. Carlos havia escrito 2 livros que se tornaram best-sellers nacionais. O primeiro, O Passageiro do Medo, contava sua história pessoal e os detalhes de como confrontou Roberto. O segundo, Quando Deus Dirige, era um relato mais amplo sobre como ele havia aprendido a ver a mão de Deus trabalhando através de circunstâncias aparentemente coincidentes. Ambos os livros doavam parte dos lucros para organizações de proteção infantil, e haviam sido traduzidos para mais de 15 idiomas. O Instituto Carlos Santos, fundado 3 anos após o caso, havia se tornado referência nacional em reabilitação de vítimas de trauma infantil. O Instituto operava com uma filosofia única: cada sobrevivente que se recuperava se tornava mentor de outras vítimas mais recentes. Era um ciclo de cura que havia ajudado milhares de pessoas a transformarem suas dores em propósito. Deus não desperdiça nossa dor, Carlos sempre dizia durante suas palestras no Instituto. Ele a transforma em instrumento de cura para outros. Isabela, agora com 14 anos, havia se tornado uma jovem eloquente e determinada que trabalhava ao lado de Carlos em campanhas de conscientização. Ela havia desenvolvido uma maturidade excepcional para sua idade, e sua capacidade de falar sobre sua experiência de forma que ajudasse outras crianças era inspiradora. O tio Carlos me salvou,
Mas Deus salvou os dois, ela dizia frequentemente. Ele usou a dor do passado dele para me dar um futuro. O relacionamento entre Carlos e Isabela havia se tornado um símbolo poderoso de como Deus pode transformar vítimas em vencedores. A família de Carlos havia experimentado uma restauração completa. Seus filhos, agora jovens adultos, trabalhavam com ele no instituto e haviam escolhido carreiras relacionadas à proteção infantil. Sua filha havia se tornado psicóloga especializada em trauma, e seu filho havia ingressado na academia de polícia com o objetivo de trabalhar em crimes contra menores. Papai nos mostrou que nossos piores momentos podem se tornar nossa maior força, sua filha havia dito durante uma entrevista. Ele transformou uma infância roubada em um propósito de vida. A ex-esposa de Carlos, Mariana, havia se reconciliado com ele, não romanticamente, mas como parceira na missão de proteger crianças. Ela havia se tornado a coordenadora administrativa do instituto e frequentemente comentava sobre a transformação que havia presenciado. O Carlos que conhecia há 20 anos estava quebrado por dentro, mesmo que não mostrasse, ela refletia. O Carlos de hoje é um homem completo, que encontrou seu propósito e sua paz. É como se Deus tivesse usado todo aquele sofrimento para moldá-lo para o trabalho que ele faz hoje. O aspecto mais notável do legado de Carlos era como sua história havia mudado a perspectiva das pessoas sobre timing divino. Milhares de pessoas que haviam passado por traumas ou injustiças encontravam esperança na ideia de que Deus estava preparando algo maior através de suas dores. Igrejas, grupos de apoio e até mesmo profissionais de saúde mental usavam a história de Carlos como exemplo de como situações terríveis podem ser redimidas quando colocadas nas mãos de Deus. A Noite da Justiça, como Carlos passou a chamar aquela terça-feira em que Roberto entrou em seu carro, havia se tornado data comemorativa em várias organizações de proteção infantil. Não era uma celebração do trauma, mas do momento em que a justiça divina se manifestou de forma tão clara e poderosa que ninguém podia negar sua presença. Era uma lembrança anual de que Deus não se esquece de nenhuma lágrima, de nenhuma oração, de nenhum clamor por justiça. Roberto permanecia na prisão, mas mesmo sua história havia se tornado parte do legado de justiça divina. Outros prisioneiros que souberam de sua história haviam procurado ajuda psicológica, alguns reconhecendo padrões similares em suas próprias vidas. O próprio caso havia contribuído para mudanças no sistema prisional brasileiro, com melhores programas de reabilitação para criminosos sexuais. Era como se até mesmo a punição de Roberto estivesse sendo usada por Deus para prevenir futuros crimes. Durante suas palestras, Carlos frequentemente contava como havia passado décadas se perguntando por que eu, sobre seu trauma infantil. Agora ele sabia que a pergunta correta era para que eu. Seu sofrimento havia sido transformado em uma ferramenta poderosa para proteger outras crianças e trazer cura para outras famílias. Deus não causou meu trauma, ele explicava, mas ele usou cada lágrima, cada pesadelo, cada momento de dor para me preparar para salvar a Isabela e ajudar tantas outras famílias. O legado mais profundo de Carlos era a mensagem de que a justiça divina não é apenas sobre punição, é sobre restauração, cura e transformação. Sua história provava que Deus pode pegar os pedaços mais quebrados de uma vida e construir algo belo, útil e poderoso. Era uma demonstração viva de que nunca é tarde demais para que a verdade venha à tona, nunca é tarde demais para que a cura aconteça, e nunca é tarde demais para que o propósito seja revelado. Histórias de superação como esta, onde traumas do passado se transformam em instrumentos de cura para o futuro, acontecem quando reconhecemos que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos mais escuros. Se você está enfrentando situações difíceis ou carregando dores do passado, lembre-se da história de Carlos. Às vezes Deus permite que passemos por vale de sombras para que possamos guiar outros para a luz.
Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos reais de como a justiça divina transforma vidas e protege os inocentes, confirmando todos os dias que Deus nunca esquece de seus filhos. Esta foi mais uma História de Luz.